Amigo do KSSF, nós estamos na 9ª Semana Espírita KSSF e temos uma convidada importante, a nossa amiga Suzana Simões, que não é somente uma oradora na tarde de hoje, apresentando um tema importantíssimo sobre a redefinição da família, mas também é a presidente da Federação Espírita da Flórida. Suzana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Humberto. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Suzana, nós gostaríamos, antes de falar especificamente do seu tema, nós gostaríamos de ouvir um pouco a presidente da Federação Espírita da Flórida a respeito do movimento na Flórida, as suas propostas para o futuro, uma vez que nós já sabemos que você está há mais de um ano já exercendo o cargo de presidente da Federação. Está certo? Na verdade, nós estamos dentro da diretoria da Federação há bastante tempo e o nosso mandato atual começou em janeiro, então não completamos ainda um ano como na presidência, não é? Mas o movimento espírita da Flórida está crescendo, a Federação hoje em dia tem 15 centros afiliados, o que é de uma certa forma um desafio, porque a Flórida é um estado relativamente grande. Então, a federação tem esse papel de ser esse órgão facilitador do movimento através da comunicação, possibilitando a comunicação, a troca de ideias entre os centros, para que a gente trabalhe dentro realmente de um sistema de cooperação, né? A gente busca dentro da federação essa filosofia de cooperação, que eu acredito ser a filosofia da nova era, onde as pessoas, os indivíduos e os centros vão deixar de lado a questão da competitividade, as questões do ego, para se unirem nos seus talentos, naquilo que eles têm a oferecer e trabalharem juntos. Então a federação tem realmente investido, primeiro nesse sentimento de fraternidade, porque, como sempre eu gosto de dizer, é muito mais fácil a gente trabalhar as questões da convivência, o perdão, por exemplo, quando existe entre as pessoas esse sentimento profundo de amizade. Porque aí, na hora que o problema acontece, a gente pensa, não, mas essa pessoa, essa amizade, essa relação vale a pena. E fica mais fácil, então, a gente se abrir e se propor a trabalhar junto na resolução dos problemas. Então, a federação tem caminhado nesse sentido, dessa cooperação, de identificar em cada centro os seus talentos, as suas possibilidades e viabilizar isso para o Estado, para que as pessoas tenham consciência do que cada centro está fazendo, do que cada centro tem a oferecer e façam usufruto dos talentos, né, dividindo e seguindo a orientação de Kardec no Livro dos Médiuns, onde ele diz lá que seria importante, vital mesmo para o movimento, que os centros se visitassem e trocassem ideias e experiências. Suzana, há quanto tempo você está na Flórida e quanto tempo você é espírita, ou se é o caso de não ter vindo de família espírita? Nós estamos aqui desde 1994, né? Então já tem 20 anos de Flórida. E eu, na verdade, faço parte da terceira geração de uma família espírita. Minha avó foi espírita, se tornou espírita e fundou no Rio de Janeiro o Centro Espírita, o Grupo Espírita Rita de Cássia, que atualmente atua no Leblon. Minha mãe também é a fundadora de um centro que funcionou na Gávea e hoje em dia está na área de Botafogo, que é o Grupo Espírita Boa Nova. Então, a minha vivência, eu cresci dentro desse ambiente espírita, dentro do movimento espírita no Brasil, até 24 anos, quando a gente se mudou aqui para os Estados Unidos a trabalho. Excelente. Nós fizemos uma entrevista com o Ademir Serrano faz alguns minutos e ele está na Flórida há 32 anos. Sem sombra de dúvida, entre a criação da primeira casa espírita na Flórida e também o período que você está aqui, vocês são os desbravadores da doutrina em solo americano, principalmente no que diz respeito à Flórida. Mas vamos falar um pouquinho especificamente do seu tema. Alguns aspectos que seria interessante para o nosso amigo que está nos assistindo, que você falasse a respeito da redefinição da família. Uma comparação, inclusive, sobre as questões da família
nos Estados Unidos e também tomando por base as questões da nossa pátria, não é? O Brasil. O tema que a gente vai falar hoje, na verdade, ele acompanha, né, ele trata, digamos assim, do progresso da família em termos da variedade de formas em que hoje a família é constituída. Mas a abordagem principal é que, independente das formas que a família se constitui, que são resultado do progresso dos indivíduos, da sociedade, da própria ciência, não é? É importante que as pessoas saibam espiritualmente qual é a função da família, qual é o propósito espiritual da família, e percebam que, na verdade, as formas externas, as maneiras como os indivíduos se unem debaixo de um teto na constituição de um lar, é secundária ao fator, ao elemento espiritual principal, que é da convivência e do desenvolvimento da fraternidade entre os homens, atendendo à lei de Deus, que é que nós aprendamos a nos amar como irmãos. Então, basicamente, essa é a nossa ênfase. Eu não saberia te dizer especificamente, hoje em dia, quais são as diferenças entre a família americana e a brasileira necessariamente, mas a gente percebe que aqui nos Estados Unidos, um avanço aqui na Flórida, principalmente, por exemplo, com relação, eu não sei se você sabe, mas o estado da Flórida, por exemplo, foi o último estado americano a permitir que os gays adotassem crianças. E é um estado tipicamente tradicionalista nesse sentido, conservador, digamos assim, e atualmente várias cortes dentro do estado estão votando a favor, né, da legalização das relações entre os casais gays. Fora isso, a gente vê a situação do foster family, a gente vê adultos que se adotam, a gente vê a inseminação artificial, não é? Então, uma mudança, um progresso na sociedade, que foi no ano passado, em novembro do ano passado, o New York Times lançou um artigo muito interessante, onde ele fala da história da família, da constituição da família, e uma das conclusões que o artigo chega é que a família de hoje em dia nos Estados Unidos é uma família muito mais igualitária, no sentido de que as barreiras que existiam no passado já não existem hoje. Então, as pessoas se casam entre raças, as pessoas se casam entre religiões, as pessoas se casam entre classes sociais, trazendo as pessoas juntas e derrubando determinadas barreiras e determinados preconceitos. Então, eu acho que a família de hoje, ela reflete muito mais essa fraternidade real, onde as pessoas são vistas pelo que elas são, fora dos estereotipos da matéria, das classificações, né, que a gente normalmente dá de acordo com os valores da carne. Suzana, nós vamos te explorar um pouquinho mais. Na realidade, os aspectos abordados por você nesse momento são muito importantes, porque nós nos recordamos de Chico Xavier em 1970, no primeiro programa Pinga Fogo, quando ele disse a respeito dessas questões, das mudanças necessárias que nós enfrentaríamos, por exemplo, quando você fala de adoção por casais gays, e os aspectos respeitáveis das uniões no estado da Flórida e, aliás, no mundo todo, de uma maneira geral, isso vem, de uma certa forma, acontecendo. E ele, quando perguntado a respeito, disse que nós teríamos que nos adaptar, ou seja, mudar a maneira de ver a sociedade e os relacionamentos para estarmos prontos para que não é uma novidade, mas para esses aspectos respeitáveis de todos os relacionamentos. Na realidade, como é que você vê que os espíritas, principalmente, claro que vamos ficar aqui no estado da Flórida, podem colaborar
para estas questões onde nós ainda encontramos muita resistência, principalmente num estado, como você acaba de dizer, que é extremamente conservador. Como é que os espíritas poderão colaborar de uma maneira objetiva na mudança da mentalidade, principalmente dado que o espiritismo ainda é feito por brasileiros ou latinos em relação aos americanos? Olha, Humberto, isso aí é uma questão de tempo, não é? Eu acho que a questão do respeito é uma questão importante e tem duas vias. Então, da mesma forma que as minorias, e eu vou falar especificamente da questão da homossexualidade, quer ser respeitada, também muitas vezes é importante que as pessoas que estejam vivendo a condição da homossexualidade respeitem o movimento e o tempo da sociedade. Então, isso é uma coisa que eu acho importante ser falada, porque a sexualidade, em geral, continua sendo um tabu. Estejamos falando de heterossexualidade ou de homossexualidade, as pessoas têm muita dificuldade em torno das questões da sexualidade devido às questões religiosas. Somos todos aqui reencarnados espíritas, mas trazemos, né, o nosso histórico religioso de muitas vidas dentro de determinadas crenças e de determinados tabus. Então eu acho que o caminho importante que o espírita pode fazer, e dentro do movimento espírita há ainda muito preconceito, ainda uma visão, digamos, trazendo essas crenças passadas, mas eu acho que o caminho é a educação, é o respeito ao tempo, não é? Mas as pessoas precisam continuar sendo educadas. Eu gostaria de dividir com você que eu moro em Miami Shores, e na esquina da minha casa tem uma igreja, eu acho que é uma igreja unitarista, como talvez seja o termo em português. Enfim, eles começaram dentro da igreja um trabalho de aceitação e afirmação da comunidade gay dentro da igreja. E o que significa esse trabalho que eles fizeram? Que eles queriam que a igreja fosse não só um espaço onde os gays se sentissem aceitos, mas que eles pudessem verdadeiramente estar fora do armário. Ou seja, a gente percebe que hoje em dia muitos centros espíritas aceitam, os gays trabalham dentro do centro espírita, mas as pessoas ainda têm a inibição. Por exemplo, ontem, durante o jantar aqui, havia um casal sentado na minha frente, a esposa naturalmente colocou a mão nas costas do marido, numa demonstração de carinho, de afetividade. Dificilmente você veria um casal gay dentro de um centro espírita ter esta naturalidade, porque naturalmente as pessoas vão olhar, se sentir incomodada, a pessoa tem medo de se sentir rejeitada, não é? Então eu acho que a gente ir devagarinho trabalhando nessa cultura. Eu acho que não pode ser um trabalho violento, não há que se violentar ninguém, mas eu acho que a educação é a base de tudo. Então, ir educando as pessoas, as novas gerações, não é, através do exemplo, promovendo essas pessoas dentro do centro espírita, como qualquer outra pessoa. Todos nós aqui chegamos com as nossas necessidades espirituais, e o mais que a gente lida com essas questões naturalmente, elas naturalmente vão se resolvendo, e acredito que a sociedade está mostrando todas as mudanças. Dentro do centro espírita também é importante que elas aconteçam. Sensacional. Suzana, nós gostaríamos de ficar horas com você aqui, porque realmente é um papo muito agradável, mas nós temos tempo e gostaríamos então de desejar a você muito sucesso no seu trabalho como presidente da Federação Espírita da Flórida, e também repetir o sucesso na sua palestra de hoje, esperando que realmente você continue contribuindo de uma forma brilhante para o movimento, de uma forma brilhante em relação àquilo que você tocou como um ponto fundamental, que é a questão da educação. E você, meu amigo, continue ligado conosco na 9ª Semana Espírita KSSF. Até o próximo programa.